E aí, galera, você tá achando que é só filme de terror que tem a parte 2? Não, a nossa aula também tem a parte 2. Não sei se é filme de terror, né? Mas vamos lá. E continuando então aquele tema que a gente já vem estudando, a presença dos portugueses no Oriente. Na última aula a gente viu a presença deles na Índia, hoje a gente vai observar a presença dos portugueses na China e no Japão. Só vamos, obviamente, relembrar algumas informações. Nós começamos observando, né, lá nas primeiras aulas remotas, que o interesse dos europeus no Oriente, chamado na época de Índias, estava justamente no que mesmo? Ah lá, nas especiarias, nos temperos especiais importantes na preservação dos alimentos. No início do período ali do século XIV, as especiarias eram compradas por genoveses e venezianos, né? E eram revendidas nas feiras europeias. Entretanto, o preço das especiarias subiu demais, né? Os preços estavam muito altos por conta da tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos otomanos a partir do ano de 1453, e Portugal se lançou em busca de novas rotas para o Oriente, né? Organizando lá as expedições que partiam pelo Oceano Atlântico. E em 1498, Vasco da Gama chega ao Oriente, contornando o continente africano. E esse é, no caso, o tema da nossa aula atual, tá? A presença desses portugueses interessados nas especiarias lá no Oriente, lá nas Índias. Na última aula, a gente observou que, às vezes, as fontes históricas, né, esses documentos que nos permitem estudar o passado, elas trazem narrativas, né, elas trazem perspectivas, elas descrevem os acontecimentos de formas que não são necessariamente a verdade, como a gente pôde observar nessa pintura do senhor Veloso Salgado, exaltando a chegada dos portugueses nas Índias. Quando a gente comparou esse documento, a pintura, com um outro documento, né, descrevendo o cotidiano dentro das embarcações, a gente percebeu que havia uma mudança, uma transformação, que as coisas não eram tão luxuosas e tão limpas como aparece na imagem, na pintura. Bem, mas ele queria, no caso, exaltar o feito de Vasco da Gama. Por isso, uma imagem tão bonita, né? Uma imagem tão charmosa, parece bastante assim, sei lá, um professor de história. Fica a dica. Senhores e senhoritas, vamos perceber o seguinte. Quando os portugueses chegam na Índia, né, e tem esse primeiro contato com o Samorim, a gente vai perceber que há algumas etapas da dominação portuguesa nas Índias, que a gente viu na última aula. Primeiro ele tenta lá com presentes para o governante indiano, né, estabelecer ali as relações comerciais. Não dá certo, há uma recusa do governante. Então os portugueses começam a fazer uso da violência, aprisionar pescadores indianos, bombardear a cidade de Calicut, mutilar os marinheiros, né, indianos. Há ainda o assassinato daqueles que se opunham à presença dos portugueses na Índia. Né? E a quarta etapa de dominação seria a conquista de cidades, a construção de igrejas e feitorias portuguesas em terras indianas. Por fim, a gente percebe ali uma aceitação por parte dos governantes indianos, no caso, constroem lá alianças políticas e militares com os portugueses. Ainda temos que relembrar que na última aula a gente viu também as diferenças religiosas que existiam entre os portugueses e indianos, né? Havia necessidade entre os portugueses de se expandir a fé cristã, né? A ideia de que a igreja ela tinha perdido fiéis com a reforma protestante e tinham lá interesse com os padres jesuítas de converter os indianos ao cristianismo. Mas existia também algumas dificuldades. As religiões já existentes, né, como o hinduísmo, como o budismo, impediram, né, essa conversão. E quem eram responsáveis lá? Quem eram os responsáveis pela expansão? Bem, nas expedições, os membros do clero celebravam missas assim que chegavam no local e depois os jesuítas viajavam com os comerciantes para promover a conversão desses povos. Bem, na aula de hoje, o tema está ali diante dos seus olhos, a China, ou como os chineses chamavam, o Império do Centro, o Império do Meio. Essa primeira letra, esse primeiro símbolo aqui, né, um quadrado cortado ao meio,
é o que representa, no caso, o meio, o centro do Império Chinês, já que na concepção dos chineses, o seu império ficava no centro do mundo, se consideravam, no caso, o mais importante. Isso deu até origem a um tipo de pensamento chamado de sinocentrismo, que é uma concepção cultural e também de poder, de que a China ela deve centralizar e ela deve servir de base para se pensar as outras culturas. Os portugueses chegam à China no ano de 1513. E quando chegam lá, se deparam com uma situação completamente diferente em relação à Índia. Por quê? O poderio militar chinês era muito maior que o indiano e até mesmo que o português. Entretanto, a China era o celeiro de invenções. Na China se inventou o papel, a impressão em blocos de madeira, como se fossem carimbos gigantes, a construção de canais navegáveis, a pólvora, pontes suspensas por correntes, a bússola magnética, a pasta e a escova de dentes, papel higiênico, inseticida, fósforo, cartas de baralho e até mesmo o papel que a gente usa para fazer dinheiro, o papel moeda. Diante de toda essa situação, a gente vai perceber o seguinte, que a China ela era mais poderosa militarmente que os portugueses, entretanto os portugueses estavam muito afim de comercializar com os chineses. Havia um grande interesse por causa dessas muitas invenções. Bem, não era possível, por exemplo, usar da violência contra os chineses, porque a presença ali dos chineses no poderio militar era maior que os portugueses. Olha, por exemplo, essa imagem que está do lado esquerdo. A comparação das dimensões dos navios chineses muito maiores do que os navios portugueses. Aliás, olhando esse mapa aqui embaixo, a gente percebe que antes mesmo das grandes navegações, os chineses já comandavam uma série de expedições pela África, pela Oceania e pelo Extremo Oriente. Então, obviamente, como os portugueses não conseguiam tomar as terras chinesas, eles tentaram estabelecer relações diplomáticas. E as autoridades chinesas recusaram, não queriam construir acordos comerciais. Os portugueses, então, passaram a praticar o comércio de maneira clandestina, ou seja, escondido das autoridades chinesas. Os chineses não tinham muito interesse nos produtos portugueses. Entretanto, a prata germânica, né, a prata que os portugueses conseguiam lá nos territórios onde hoje são a Alemanha, essas sim eram interessantes para a dinastia Ming, que comandava a política na China. Era importante porque com a prata germânica era possível cunhar moedas, fabricar moedas. Os portugueses, então, passaram a usar a prata germânica para serem trocadas por artigos de luxo, como seda, finas porcelanas, pólvora, temperos, ópio, que é uma substância extraída de uma planta que tem efeito, como eu posso dizer, anestésico, né? Letárgico, faz dormir. E a almíscar, que é uma substância extraída do tórax dos cervos, né? Dos animais, que são usados, e essa substância é usada para se produzir perfumes. Então, eram todas coisas assim muito valiosas que existentes na China, incomuns na Europa, e os portugueses levavam prata para os chineses e levavam para a Europa esses produtos que eu descrevi para vocês. Em 1555, já há alguns anos, né, de relação comercial entre chineses e portugueses, os portugueses conseguiram estabelecer um contrato, tá, sobre a ilha de Macau. Tá? Os chineses permitiram que os portugueses criassem lá, tá, um entreposto comercial. E a partir desse entreposto, os portugueses conseguiram, então, comercializar com mais facilidade produtos chineses. Agora, nós vamos observar um outro país, uma outra região também que os portugueses chegaram com as grandes navegações. Eles chegaram até o Japão. Em 1543, os portugueses chegam ao Japão e se deparam com o Japão no caos, tá? O território japonês vivia conflitos internos. Isso porque os daimyos, que eram os grandes proprietários de terra, eles buscavam aumentar o seu poder sobre mais terras, ou seja, existia lá o conflito, o embate entre vários daimyos, vários proprietários de terras. O imperador e os seus shoguns, os seus militares, né, eles não tinham poder suficiente para combater esses daimyos. Então, eles não conseguiam conter essas guerras internas. Quando os portugueses chegam e se deparam com o imperador e os shoguns tentando conter os conflitos, e os conflitos cada vez maiores,
Os portugueses se aproveitam dessa situação caótica e começam a estabelecer ali as suas relações comerciais. Os japoneses, tá? Principalmente lá os daimyos, os grandes proprietários de terra, que estavam em guerra uns contra os outros, eles percebem que no uso da arma de fogo dos portugueses, né, os mosquetes, uma possibilidade de vencer os seus conflitos. Tá? Então, os exércitos dos daimyos começam então a serem substituídos, né, por exércitos de mosqueteiros. Até então, os exércitos eram formados por samurais, guerreiros formados dentro da filosofia japonesa, com uma concentração muito grande, com exercícios, né, com ética, né, dentro de uma concepção do que é correto, né? E daí, quando chegam os portugueses com os mosquetes, eles substituem esses samurais por mosqueteiros como esses que vocês podem observar na imagem. Pessoas portando não espadas samurais, mas armas de fogo. Bem, a partir de então, os daimyos se tornam aliados de portugueses. E a prata japonesa passou a ser levada para a Índia, né, pelos portugueses, ou melhor, levada para a China pelos portugueses e lá trocada pelos produtos chineses. O cobre japonês também vai ser comercializado e usado na construção de navios. Ainda se interessaram lá os portugueses pelas porcelanas, pela laca, que é uma resina usada para fazer alguns objetos, e pedrarias. Entretanto, senhores e senhoritas, havia também a intenção de converter os japoneses ao cristianismo. Alguns missionários jesuítas foram enviados até Nagasaki com autorização dos daimyos e começaram então a converter os japoneses ao cristianismo. Entretanto, no século XVII, os shoguns se fortaleceram, lembrando que os shoguns eram aqueles militares de alta patente ligados aos imperadores, né? Esses militares, eles se fortaleceram e eles encerraram as guerras entre os daimyos e começaram a expulsar os jesuítas do Japão. O shogunato de Tokugawa, né, que comandou o Japão a partir da pacificação dos daimyos, começou então a proibir o cristianismo, a perseguir os cristãos e ainda determinou com o Edito de Sakoku o fechamento dos portos e do comércio para os estrangeiros. Diante dessa situação, o Japão se fecha para o mundo exterior, tá? E expulsa toda a presença de estrangeiros em seu território. Bem, a gente pode então encerrar já esse assunto percebendo o seguinte, que a partir da chegada dos portugueses às Índias, né, lembrando que as Índias é a Índia, mas é a China, mas é também o Japão, os portugueses conseguiram lucrar bastante com o comércio de especiarias. Porém, a partir do ano de 1580, as especiarias se tornaram abundantes na Europa. Isso porque não era mais só os portugueses que comercializavam as especiarias do Oriente, mas também os espanhóis, os britânicos, os holandeses, todos esses países começaram a oferecer concorrência aos portugueses. Portugal ainda teve, dentro do seu território, problemas na sucessão do reino. E diante desses problemas de concorrência, mais o problema da sucessão da coroa, o poder no Oriente declinou, diminuiu. E a saída encontrada pelos portugueses foi direcionar seus planos de colonização não mais para o Oriente, mas para a América, para o Brasil. Aliás, a América será o tema da nossa próxima aula. A partir da nossa próxima aula, a gente vai estudar a América e os seus povos, começando pela região mais central, com os astecas, com os maias e mais ao sul, os incas. Essa imagem aqui embaixo que vocês estão observando, eu e Digníssima, juntinhos, together e shallow now, tá? Em Machu Picchu, uma cidade inca que a gente vai estudar em breve nas nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Rapidamente ali, curtinha. Vai junto alguns exercícios ali para vocês responderem. Lembrando que tem o gabarito da última aula, dá uma corrigida. E qualquer dúvida, por favor, me procure. Um beijo e até a próxima aula.